Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Loteca no YouTube. Vamos aqui para a programação do concurso número 1247 da Loteca. Vamos ter jogos válidos pela Copa Libertadores e pela Copa Sul-Americana, que acontecerão nesse meio de semana, terça e quarta, 28 e 29 de abril de 2026. Vamos à relação de jogos então. Jogo 01, Estudiantes da Argentina e Flamengo, jogo na quarta pela Libertadores. Jogo 02, Libertad do Paraguai e Independiente del Valle do Equador, jogo na terça pela Libertadores. Jogo 03, Botafogo e Independiente Petrolero da Bolívia, jogo na terça pela Sul-Americana. Jogo 04, Universidade Central da Venezuela e Rosário Central da Argentina, jogo na terça pela Libertadores. Jogo 05, Cruzeiro e Boca Juniors da Argentina, jogo na terça pela Libertadores. Jogo 06, Milionários da Colômbia e São Paulo, jogo na terça pela Sul-Americana. Jogo 07, Sporting Cristal do Peru e Atlético Juniors da Colômbia, jogo na terça pela Libertadores. Jogo 08, Mirassol e Always Reais da Bolívia, jogo na quarta pela Libertadores. Jogo 09, Platense da Argentina e Independiente Santa Fé da Colômbia, jogo na quarta pela Libertadores. Jogo 10, Barcelona do Equador e Universidade Católica do Chile, jogo na quarta pela Libertadores. Jogo 11, Cerro Porteño do Paraguai e Palmeiras, jogo na quarta pela Libertadores. Jogo 12, Cinciano do Peru e Atlético Mineiro, jogo na quarta pela Sul-Americana. Jogo 13, Palestino do Chile e Grêmio, jogo na quarta pela Sul-Americana. Jogo 14, Universitário do Peru e Nacional do Uruguai, jogo na quarta pela Libertadores. Vamos então aos nossos palpites nessa rodada concurso 1247 da Loteca. Jogo 01, Estudiantes da Argentina e Flamengo, jogo na quarta pela Libertadores. Jogando fora de casa, parada difícil pro Urubu. Parada não vai ser fácil. Por ter um time bem qualificado, acho que o Flamengo não perde, mas vou apostar no empate nesse jogo. Jogo uma coluna do meio. Jogo 02, Libertad do Paraguai e Independiente del Valle do Equador, jogo na terça pela Libertadores. Mesmo jogando fora de casa, o Emergente del Valle tem o favoritismo pro confronto. Jogando no Paraguai diante do tradicional Libertad, a parada vai ser difícil, mas o del Valle sai com a vitória. Jogo 2 coluna 2. Jogo 03, Botafogo e Independiente Petrolero da Bolívia, jogo na terça pela Sul-Americana. O Botafogo é amplo favorito para esse confronto. O Independiente Petrolero é bom jogando em sua casa na altitude, mas jogando no Rio de Janeiro contra o Botafogo, vai sair derrotado. Vitória e favoritismo total pro Botafogo. Jogo 3 coluna 1. Jogo 04, Universidade Central da Venezuela e Rosário Central da Argentina, jogo na terça pela Libertadores. Um bom jogo pela Libertadores. O tradicional Rosário Central vai até Caracas na Venezuela jogar contra o emergente UCV. Apesar de ser da Venezuela, não pensem que esse time é ruim não, tem um bom time, e não seria surpresa nenhuma vitória da equipe venezuelana nesse confronto. Vou arriscar meu duplo nesse jogo aqui. Jogo 4 duplo aberto, coluna 1 e coluna 2. Jogo 05, Cruzeiro e Boca Juniors da Argentina, jogo na terça pela Libertadores. Embate de gigantes pela Libertadores. O Cruzeiro, que não vem bem nesse ano de 2026, joga em BH contra o tradicional Boca, que não é mais aqueles da época de Riquelme e companhia. Diante desse cenário e levando em conta também o peso da camisa e tradição das equipes, vou apostar no empate nesse jogo. Jogo 5 coluna do meio. Jogo 06, Milionários da Colômbia e São Paulo, jogo na terça pela Sul-Americana. Jogando fora de casa na Colômbia, acho que vai dar ruim pro tricolor. O São Paulo vai lutar bastante, mas vai acabar saindo derrotado pelos Milionários da Colômbia. Jogo 6 coluna 1. Jogo 07, Sporting Cristal do Peru e Atlético Juniors da Colômbia, jogo na terça pela Libertadores. Confronto bem equilibrado na Libertadores, dois times do grupo do Palmeiras, times tradicionais na competição. Ambos lutam, na minha opinião, pela segunda vaga no grupo. O Palmeiras deve garantir a primeira com folga. Para esse confronto acho que as coisas vão ser bem niveladas, vai dar empate. Jogo 7 coluna do meio. Jogo 08, Mirassol e Always Reais da Bolívia, jogo na quarta pela Libertadores. Muito mal no Brasileiro, pelo menos na Libertadores o time não está tão ruim. Jogando em casa, diante do Always Reais da Bolívia, que é muito forte em casa, mas como visitante não mete muito medo.
Acho que o Mirassol sai vitorioso e marca mais 3 pontos na Liberta. Jogo 8 coluna 1. Jogo 09, Platense da Argentina e Independiente Santa Fé da Colômbia. Jogo na quarta pela Libertadores. Bom time argentino esse Platense. Está jogando bem e diante do Santa Fé, tradicional e boa equipe colombiano, vai ser um confronto muito equilibrado. Vou optar pelo empate nesse jogo. Jogo 9 coluna do meio. Jogo 10, Barcelona do Equador e Universidade Católica do Chile, jogo na quarta pela Libertadores. O Barcelona vem apresentando um bom futebol na competição, embora os resultados ainda não tenham aparecido na Libertadores. 2 derrotas nos 2 primeiros jogos da competição. Porém, agora nesse jogo contra a Católica do Chile, creio que finalmente virá a primeira vitória dos equatorianos na competição de 2026. Jogo 10 coluna 1. Jogo 11, Cerro Porteño do Paraguai e Palmeiras, jogo na quarta pela Libertadores. Assim como todos os anos anteriores, o Palmeiras caiu num grupo digamos mais fraco na primeira fase, e assim como nos anos anteriores, nadou de braçada no seu grupo. Nesse ano creio que não será diferente e diante disso, o Verdão ganha mais uma na Libertadores, dessa vez em terras paraguaias. Jogo 11 coluna 2. Jogo 12, Cienciano do Peru e Atlético Mineiro, jogo na quarta pela Sul-Americana. O Cienciano foi o campeão da segunda edição da Sul-Americana lá no Longínquo 2003. E jogando em casa diante de sua torcida, é muito forte e o Galo vai passar muita dificuldade por lá. Por isso aposto na vitória do Cienciano, jogo 12 coluna 1. Jogo 13, Palestino do Chile e Grêmio, jogo na quarta pela Sul-Americana. O Grêmio, que não vem fazendo uma boa campanha em 2026, vai jogar fora de casa, porém, contra uma equipe desconhecida da maioria dos brasileiros. No seu campeonato local, o Palestino também não vem bem. É apenas o 9º colocado no campeonato chileno. Analisando essa situação, vou dar meu voto de confiança ao Grêmio. Jogo 13 coluna 2. Jogo 14, Universitário do Peru e Nacional do Uruguai, jogo na quarta pela Libertadores. Confronto de 2 equipes tradicionais de competições sul-americanas que vivem situações parecidas em seus campeonatos locais. Há um grande equilíbrio nesse jogo e por isso vou apostar no empate. Jogo 14 coluna do meio. E aí pessoal, o que acharam dos meus palpites? Concordam, discordam? Qual o palpite de vocês para os jogos desse concurso da Loteca? Deixem seus palpites e opiniões na seção de comentários desse vídeo. Boa sorte a todos e um grande abraço!